Olá, meus amigos, professor Neto Fontinelli, para nós trabalharmos mais um caso da gramática dentro do texto, da gramática dentro da redação. Escolhemos para hoje o uso da vírgula. Vamos ler o texto exemplo para que a gente perceba melhor o caso concreto. As manifestações públicas mostraram-se um fator decisivo ao longo da história do Brasil e do mundo. Ora, pessoal, temos aqui uma frase bastante interessante. Por quê? Porque ela está toda bem divididazinha dentro de um contexto harmônico dentro da frase. O que é, Neto, um contexto harmônico? É quando todos os termos estão nos seus devidos lugares. Olha só, tenho aqui o sujeito, tenho aqui o verbo, tenho aqui o complemento, tenho aqui o adjunto adverbial. Ora, quando isso acontece, pessoal, anote aí, por gentileza, nós temos uma frase na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Porém, muitos alunos não se dão por satisfeitos com essa estrutura. E aí o que é que eles vão fazer? Eles vão inserir informações extras a essa frase principal. É aí onde você deve ter cuidado. O aluno colocou o seguinte termo intercalado: uma vez que representam o poder do povo. Ora, pessoal, uma vez que nós lembramos da gramática, que é uma conjunção que vai indicar o quê? Que vai indicar uma causa. Ora, o que é que o aluno fez aqui? Ele transformou o período simples em um período composto. Ora, quando isso acontece, qual é a estrutura básica? Pega-se toda a oração inicial e coloca-se a segunda oração somente no final. Mas isso não é uma obrigação. Nós poderemos pegar essa oração aqui e intercalar dentro da primeira oração. É exatamente o que o aluno fez e é exatamente o que nós vamos fazer agora. Então, pessoal, o que foi que nós fizemos? Pegamos a intercalação e transformamos o período simples em agora um período composto. Nesse caso, por subordinação adverbial. No caso, adverbial causal. Ora, o que foi que nós fizemos? O que foi que o aluno fez? As manifestações públicas, olha só, temos aqui o sujeito. Depois do sujeito, pessoal, quem é que deveria aparecer? É o verbo. Ora, ele pegou o verbo, e distanciou esse verbo do sujeito dele, colocando exatamente a oração adverbial causal entre eles. Processo que nós chamamos de quê? De intercalação. Olha só, as manifestações públicas, uma vez que representam o poder do povo, mostraram-se um fator decisivo ao longo da história do Brasil e do mundo. O que é interessante a gente perceber? Que essas intercalações são muito utilizadas de uma forma bastante interessante, de uma forma bastante inteligente. Por quê? Porque ela traz mais informações ao texto. Porém, pessoal, temos que ter cuidado. Quando eu separo o sujeito do seu verbo através de uma intercalação, o que é que normalmente os alunos têm feito? Eles vêm, e colocam a vírgula no final da intercalação. Exatamente por quê? Porque a pausa aqui, na leitura, ela fica bem maior. Levando-se pela pausa, o aluno vai equivocadamente
e coloca a vírgula depois dessa intercalação. Porém, eu e você não podemos esquecer que quando houver uma intercalação, eu não posso apenas colocar a vírgula depois. Eu tenho que colocar a vírgula depois, tudo bem. Porém, pessoal, eu tenho também que colocar a vírgula antes. Ou seja, eu pego o sujeito, coloco a vírgula, olha só, coloco a vírgula depois do sujeito e coloco a vírgula antes do verbo. Ou seja, na intercalação, nós temos que colocar duas vírgulas. Uma vírgula antes da intercalação, no caso aqui, depois do sujeito, e uma vírgula depois da intercalação, no caso aqui, antes do verbo. Então, se vocês fizerem isso, colocarem uma vírgula antes e uma vírgula depois, você estará acertando a questão e também estará acertando na redação. Se você colocar somente uma, você vai perder ponto na redação. E isso nós não queremos. Então, vírgula antes, vírgula depois da intercalação. Jamais uma vírgula só. Então, pessoal, é isso. Um grande abraço.